Senhor, obrigado pelo teu cuidado para conosco. Obrigado pelo sustento diariamente. Nós pedimos agora que fale ao nosso coração pela tua palavra e nos ajude a sermos servos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 13. Livro de Gênesis capítulo 13. Um feliz final do Dia das Mães para todas as mamães que aqui estão, já está quase acabando. E ao final desse culto, nós teremos um momento também de lembrança disso e uma palavrinha que alguns prepararam para elas. Mas desde já, deixe-me expressar meu louvor a Deus e minhas orações nesse dia por cada uma de vocês, para que Deus as ajude a cumprirem o chamado dele para vocês, que não é fácil, né? E que não é pouca coisa. Que vocês possam cumprir para a glória dele com sabedoria, com paciência e com muita perseverança. Porque é um desafio muito grande. Deus abençoe vocês mães, vocês vovós, vocês que ajudam a cuidar, né? Em especial eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Eu não sei onde é que ela está, mas ela tá ali na porta. Porque eu sou muito grato a Deus. Gênesis capítulo 13. Meus irmãos, até o capítulo 11, Gênesis, de 1 a 11, nós temos a grande narrativa em que todas as coisas são começadas. O início dos céus e da terra, o início do pecado, o início do primeiro assassinato, o início do assassinato, o início da escravidão, o início dos grandes reinos, o início do juízo de Deus, o início da promessa de Deus. Gênesis é o livro dos inícios, né? Das Gênesis, ou das gerações. É onde tudo começa. Por isso é o primeiro livro da Bíblia. A partir do capítulo 12, que vimos no domingo passado, acaba uma de 3 partes que a gente pode dividir o livro de Gênesis. A primeira parte é a que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, que é a história primeva, ou a história antiga, ou a história primeira. A partir do Gênesis 12, que vimos no domingo passado, a gente tem o chamado de Abraão. E aí Deus para de falar do início de tudo, e ele passa a falar sobre o início do seu povo. Porque quando ele chama Abraão, começa o povo de Deus sobre essa terra. No domingo passado, então, vimos como foi esse chamado, e como o chamado de Deus é eficaz. E como ele muda a nossa história. E como ele espera que respondamos sim, favoravelmente, estando dispostos a fazer como Abraão fez. Deixar tudo para segui-lo. Abraão deixou a cidade de Ur dos caldeus. O que era Ur? Ur seria hoje uma Nova York, uma Paris, uma Tóquio, São Paulo. Seria uma cidade de expressão internacional. Assim era Ur dos caldeus. Pouco tempo depois, ela foi totalmente destruída pelos persas. Mas à época de Abraão, ela era uma cidade de grande relevância internacional. E Abraão era um dos homens mais ricos naquela cidade. Além de ser um comerciante internacional, um empresário internacional. Esse era Abraão, a quem Deus vai e chama. E a Bíblia nos diz, nós vimos domingo passado, ele deixou tudo por amor ao Senhor. E para dizer sim ao chamado de Deus. Por isso Deus o abençoou. Quando ele sai de sua terra, ele leva todos os seus parentes consigo, pelo menos os que estavam vivos. Ele leva também servos e servas, ele leva bens e muitas coisas. Ele deixa para trás o quê? A casa, o terreno e os ídolos. E mais boas coisas, boa parte das suas rendas e dos seus bens que ele não podia carregar. Aqui em Gênesis 13, nós vemos Abraão, junto com um outro personagem, um sobrinho dele, numa situação bastante curiosa. O que nós temos aqui em Gênesis 13 não é mais somente Abraão, mas é Abraão sendo comparado com outro homem. E todas as vezes que a Bíblia coloca 2 pessoas em perspectiva para serem comparadas, a Bíblia quer nos ensinar alguma coisa com isso e quer nos mostrar que ou estamos em um ou estamos em outro. Ou parecemos com um ou parecemos com outro. Ou estamos trilhando o caminho de um ou de outro. E os 2 aqui de Gênesis 13 são Abraão e Ló. Abraão e Ló. Vamos ler o texto? Eu quero ler verso a verso e expondo aos irmãos à medida que leio. Verso 1 diz: Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Aqui a gente já tem Abraão saindo do Egito, porque de Ur dos Caldeus ele já saiu faz tempo, ele saiu no começo do 12, e a gente está no 13. Por que ele foi para o Egito? Porque quando ele chegou em Canaã, ali havia uma grande fome na terra, e ele decidiu descer para o Egito. E lá no Egito aconteceu aquele episódio do faraó gostar da esposa dele, e Abraão mandou ela dizer que ela era irmã dele, aí o faraó quis ser marido da esposa de Abraão, aí Deus revelou para o faraó, e o faraó ficou com medo de cometer o adultério
Eu disse no domingo passado que é impressionante quando um ímpio tem medo de desobedecer a Deus. E a gente vê que às vezes na palavra de Deus, homens que são do próprio povo de Deus não têm esse medo, não é? De adulterar ou de cometer uma loucura como essa, como é dito lá em Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 6, capítulo 8 e outros capítulos também. Depois que passa aquela situação ali no Egito, e que o faraó devolve a esposa do Abraão, e devolve também, aliás, devolve não, dá a ele uma série de benefícios, de dinheiro, de animais, acaba a fome em Canaã, e Abraão volta para lá. Quando eles estão voltando do Egito para Canaã, eles chegam numa região muito bonita. Eles atravessam isso que está aí no versículo 1, eles sobem do Egito para o Negueb, e dali ele vai para a terra de Canaã, mais acima, e o Ló estava com ele. No versículo 2, nós lemos assim: era Abrão muito rico, e possuía gado, prata e ouro. Como eu disse antes, irmãos, ele era um comerciante internacional. Ele era um negociante, ele era um empresário, ele era um homem muito rico, mas que havia se encontrado com Deus, Deus tinha transformado a vida dele e estava pronto para deixar tudo. Esse é o Abrão que está aqui. No verso 3 a gente lê que ele fez as suas jornadas do Negueb até Betel. Até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Ou seja, ele sai do sul e vai para o sudeste. Imagina a região do Brasil. Você está lá em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e você pode ir tanto para o centro-oeste, imagina o mapa aqui, Mato Grosso do Sul, quanto ir para Minas Gerais. Ele foi para Minas Gerais. Ele está subindo do Egito, ele dá uma entrada. Como que indo para Jerusalém. Como que indo para o ápice das montanhas, entre o mar Mediterrâneo e aquela região mais baixa do deserto da Arábia. Ele está ali. E descendo daquela região alta, tem a planície do Jordão. Uma das regiões, naquela época, mais cobiçadas do mundo. Mais lindas, mais prósperas. Interessante que mais à frente ele vai dizer que ela parecia com o Jardim do Éden. De tão lindo que era essa região. Eles estão ali. Versículo 4. Até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ou seja, Abraão saiu do Egito, estava voltando para a terra que Deus tinha mandado, e ele foi até o lugar onde um dia ele tinha construído um altar. E ali ele adorou o Senhor. Ali ele se preocupou em fazer aquilo que no seu coração era o seu maior prazer, que era ter um tempo com Deus. Ele foi para o altar. Ele tinha prazer em estar no altar. O altar é o lugar da presença de Deus. O altar é o lugar onde o sacrifício acontece. E o sacrifício me permite estar na presença de Deus, porque o sacrifício me purifica. O sacrifício me limpa. O sacrifício me santifica para que eu possa estar na presença de Deus. É por isso que a gente cantou hoje à noite sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Porque o sacrifício de Jesus, que foi o último e o suficiente, é graças a esse sacrifício que a gente está aqui adorando o Pai. É graças ao sacrifício de Jesus que a gente pode ter um coração perdoado e purificado. Abraão foi para esse altar que ele havia feito, para adorar ao Senhor, para estar na presença de Deus. Versos 5 a 7 agora, 5 e 6. Ló ia com ele, com Abraão. Ló era quem mesmo, irmãos? Sobrinho dele. Também tinha rebanhos, gado e tendas. Ou seja, Ló não era pobre. Ele tinha muitos rebanhos, gado e tendas, não é? E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. O grande aumento do número de gado, do número de animais que Abraão possuía, provavelmente se deu por conta daquilo que ele recebeu no Egito. Porque quando ele veio de Ur dos Caldeus para Canaã, ele e Ló, cabia todo mundo ali. Mas agora que eles voltaram do Egito, parecia que a riqueza de Abraão havia se multiplicado muitas vezes. E até Ló também. Além dos animais deles terem se multiplicado, terem crescido, e agora eles não cabiam mais no mesmo lugar, no mesmo território. Naquela região onde um dia eles viveram até que a fome chegou e eles tivessem que descer para o Egito. E esse aumento no número de animais fez com que a convivência entre eles se tornasse muito difícil. E aí então Abraão chega para Ló, e eles moram ali na mesma região, e é isso que pode ter tornado difícil Abraão e Ló habitar em estreita proximidade, não é? Muitos animais, muitos servos, a coisa não ia dar muito certo. Um trabalho praticamente dentro do outro. A competição por recursos é uma fonte regular de tensão nessas narrativas aqui patriarcais. Onde é que eu vou viver? Porque onde eu vivo, eu tiro a água, tiro o alimento para os meus animais, tiro o alimento para a minha família,
e tiro o sustento para eu poder comprar prata, ouro, madeira, pedra e outras coisas, para edificar minha casa, minha cidade, etc. Se esse lugar de onde eu tiro toda a minha renda está sendo usada por outro que tira toda a renda dele, uma hora ou outra a gente vai entrar em guerra. Uma hora ou outra não vai dar certo. Vocês estão entendendo? E aí o que eles fazem? Olha, um vai ter que ir para um lado, outro vai ter que ir para o outro. Enquanto Abraão chega para ele, nessa tensão, e conversa com o sobrinho. Verso 7. Houve contenda. Aí já começou a briga, tá vendo? Só briga. Houve contenda, briga, entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. E disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes, chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, se fores para a esquerda, e irei para a direita. E se fores para a direita, irei para a esquerda. Eles estavam numa região, quem é que morava lá? A região estava vazia? Não. Tinha 2 povos morando ali, os cananeus e os ferezeus, ou perezeus, ou pirizeus. Tem várias traduções para essa palavrinha aqui. E quem são esses? Aí no versículo 7 diz que os ferezeus moravam naquela terra. Vem da palavrinha peritzi, ou peritzi, em hebraico. Peritzi, da onde vem os fariseus, né? Essa palavrinha peritzi, na verdade, significa pessoas que moram em tenda. Então, provavelmente não era um povo, não era uma etnia, tipo os brasileiros, ou, sei lá, os japoneses, os alemães, os judeus. Não era um grupo, uma nação. Provavelmente a palavra ferezeus, que é como está na nossa tradução, seriam vários povos que tinham o costume de morar em tenda, em barraca. Ou seja, naquela região onde Abrão e Ló estavam, e que Deus prometeu que daria para eles, tinha um monte de gente que morava em barraca ali. Só que não eram só eles, eram também os cananeus. Quem eram os cananeus? Cananeus também é um termo genérico. Porque cananeu, na verdade, é quem mora em toda o Canaã, em toda aquela região. E naquela região dos cananeus moravam muitos povos, muitas etnias. Então, era comum que as pessoas que moravam ali, de um modo macro, se chamasse cananeus. É como, por exemplo, aqui no Brasil, você tem os gaúchos. Se eu falo, eu sou gaúcho, eu não preciso falar que eu sou brasileiro. Mas você sabe de onde que eu sou. Se eu falo, eu sou gaúcho, você não acha que eu sou do Pará. Né? Se eu falo que eu sou capixaba, eu sou da onde? Vou começar a complicar agora. Se eu sou potiguar, eu sou da onde? Potiguar. Eu sei porque eu fui lá recentemente, é Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte é o Potiguar. E aí, se eu sou paulista, se eu sou paulistano, da cidade de São Paulo, né? Então, você veja que a gente tem termos para significar alguma coisa relacionada a onde a gente mora. Ou, pelo menos, ao nosso povo, nosso sotaque. Pensemos assim nos gaúchos, por exemplo. Você sabe que eles são gaúchos. Mas se eles chegarem em algum lugar dizendo, somos brasileiros, eles estão dizendo de um modo macro. Mas se eles disserem, somos gaúchos, está tudo certo. Assim, cananeus era o termo macro. Cananeus eram todos aqueles que moravam em toda aquela região, que hoje seria toda a faixa que vai desde o Líbano, hoje, da Síria, até quase no Egito, aquela faixa litorânea que pega todo o mar Mediterrâneo, onde hoje principalmente está Israel lá. Toda aquela região era a região dos cananeus. E eles estavam lá, tinha toda essa gente lá morando. A opção então que Abraão deu para Ló, que Abraão chegou para ele e falou, olha, está tendo briga já entre os meus pastores e os seus, logo eu vou ter que acabar brigando com você também, então antes que a gente brigue, porque a gente é parente muito chegado, você está vendo essa terra aí na frente? Você tem esse lado direito e tem o lado esquerdo. Você pode escolher. Você tem essa região que é a planície do Jordão, o Vale do Jordão. E você tem essa região dos cananeus, mais ao norte, mais indo para o mar Mediterrâneo. Você pode escolher onde você quer. O que isso nos revela? A opção que Abrão deu para Ló revela o coração dele. O coração de Abrão, que pensa mais no próximo do que em si mesmo. Porque aquelas regiões, meu, eram muito diferentes uma da outra. Uma era muito linda, muito próspera, muito rica. A outra era uma região normal. E era natural que Abraão, o tio, o patriarca, o grande líder, ele chegasse e dissesse, eu vou ficar aqui. E o sobrinho diria, tudo bem, tio. Só de eu estar aqui com o senhor já está bom demais. Mas isso nos revela o coração de uma pessoa que teve um encontro com Jesus. Com Jesus? Não foi com Deus? Sim, foi com Deus.
mas também foi com o seu Filho, também foi com o Espírito Santo, porque toda vez que alguém é transformado, ali aconteceu a ação da Santíssima Trindade. E não é só no Novo Testamento. Ali, você não tem a dúvida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo tiveram um encontro com Abraão que transformou a vida dele. E quando a vida dele é transformada, ele para de pensar em si e começa a pensar nos outros. É por isso que ele diz o que ele diz para o seu sobrinho. Agora, não pense você, que essa atitude era uma atitude comum naqueles dias. Que todo mundo tinha esse coração bom. Todo mundo tinha esse altruísmo, né? Enfim, eu tenho aqui alguma coisa, não, você não quer para você? Todo mundo pensando em todo mundo. Ninguém é egoísta. Isso não era comum não, gente, naqueles dias, os homens primitivos, né? Abraão só teve essa atitude por causa do encontro que ele teve com Deus em Gênesis 12 e que transformou a vida dele. Quando nós nos encontramos com Deus, nossa vida muda. Nossas escolhas mudam. E a nossa forma de ver um próximo também muda. Vamos ver o verso 10? Continuando, Gênesis 13, verso 10 diz que levantando Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, ou vale do Jordão, do rio Jordão, que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Essas regiões do Egito, como quem vai para Zoar, que é a região banhada também pelo Nilo, baixo Nilo, delta do Nilo, região bonita também, próspera, onde eles faziam os papiros antigamente. É uma região muito rica, com grandes cidades, grande prosperidade. Essa região aqui, no Vale do Jordão, de tão bonita que era, o Moisés vai escrever aqui que ela parecia com o jardim do Senhor, ou seja, o jardim do Éden, não é? Quando ele diz, como o jardim do Senhor. Aí Ló escolhe a melhor parte. Ló, sobrinho de Abraão, olha para o Vale do Jordão e vê que se parecia com o jardim do Éden. E é interessante, né? É interessante que ainda havia, nessa época, quem mais ou menos soubesse como é que havia sido o jardim do Éden. Hoje a gente não tem nem ideia. Mas nessa época primitiva, Abraão está 4.000 anos atrás, mais ou menos, 4.100 anos atrás de nós. Ele viveu mais ou menos 2.000, 2.100 anos antes de Cristo. Interessante como naquela época ainda era possível que os homens descrevessem. O Jardim do Éden era mais ou menos assim. E é capaz, e a gente sabe que é verdadeira essa afirmação, porque está inspirado pelo Espírito Santo. Na Bíblia não há mentira. Se diz que é porque é. É interessante como naquela época havia gente que entendia ainda que alguma coisa poderia ser parecida com o Jardim do Senhor. O Jardim do Éden. Ele escolhe esse lugar. É o melhor lugar. Não é que ele era esperto. A verdade é que foi dada a opção. E se foi me dada a opção, eu vou escolher pelo melhor. Eu tenho família, tenho 2 filhas. A Ló tinha 2 filhas, né? Eu tenho gente para sustentar, tenho um monte de servo. Tenho gado, tenho ovelha, tenho que pastar tudo isso. Tem essas campinas bem regadas. Tem água abundante, tem grama abundante. Eu quero ficar aqui. É como se alguém chegasse para você e para mim e dissesse o seguinte, olha, você pode escolher morar numa casa onde você não vai ter nada nessa casa. Nada, absolutamente nada. Só vai ter 4 paredes só, não vai ter cama, não vai ter água encanada, não vai ter banheiro, não vai ter nada. É só 4 paredes. E você vai se virar para viver lá dentro. Se virar. E aí ele fala, mas do outro lado da rua tem uma outra casa. E essa casa tem um jardim maravilhoso. Parece o Jardim do Éden. Essa casa, ela é próspera, tem muita comida. Você trabalha com o quê? Não, eu trabalho com animais. Pronto, nessa casa tem muitas coisas para você cuidar dos seus animais. E aí, onde é que você quer morar? É onde você ia morar? É onde o Ló também pensou. Ele pensou exatamente a mesma coisa. Ele falou, eu quero ir para aquela casa. É ali que eu quero viver. Ele pensou, obviamente, nele e no melhor para ele. Isso nos revela um pouco do seu coração e também nos revela o coração do seu tio. Eu acho que mais do tio do que dele. No verso 11 até o 13 nós lemos o seguinte, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Partiu o Jordão, né? Partiu o Vale Jordão. E separaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã. Aquela terra mais simples, mais dificultosa, cheia de morro, de monte, difícil de cuidar de ovelha ali. E Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor.
Sodoma era um reino. Gomorra também era um reino. Havia um rei em Sodoma e um rei em Gomorra. E essas duas cidades eram grandiosas, eram poderosíssimas, eram belas, eram fortificadas. E hoje fica o Mar Morto, na região sul de Israel. Há até uma localidade lá, uma ferida, que dá para ver do satélite, que é onde se imagina que eram essas duas cidades. Enquanto alguns acreditam que, na verdade, essas cidades ficavam debaixo de algum lugar onde fica o Mar Morto. De uma maneira ou de outra, fica naquele entorno. E é justamente ali que era um dos lugares mais lindos do mundo na época. Se você vai lá hoje, eu nunca fui, mas se você vai, eu sei perguntar de foto, né, de estudo. E se você for, me leva junto. E minha família também, né, Natan? Todo mundo, né? Todo mundo. Aí a gente chegando lá, o que a gente vai descobrir, pessoal? O que a gente vai descobrir chegando lá? A gente vai descobrir que essa terra hoje, ela é deserta. Ela é seca. Ela não tem nada daquilo que houve um dia. Por que não há mais? A gente descobre isso em Gênesis também. A gente vai chegar nisso lá no capítulo 19. Quando Deus decidiu destruir essa região, que antes era uma das mais lindas do mundo. E por que Deus destruiu? Porque ali se cometia pecados que não se cometiam em todo o mundo. Não que no restante do mundo não cometiam os mesmos. Cometiam sim, mas não na grandiosidade e na intensidade e na numerosidade, quantidade em que esses pecados eram praticados e cometidos ali. Que pecados eram esses? Eram pecados de estupro, pecados de homossexualidade, e pecados outros de abusos, de ofensas, de ofensas inclusive físicas, de um para com o outro. E adivinhe você, Ló, mesmo sabendo dessa situação ali, ele decide ir para lá. Mesmo sabendo que ele levaria a sua família para uma região iníqua, mas lá é muito bom, lá é muito próximo, então eu vou para lá. Mesmo sabendo que essa decisão poderia ser a ruína da sua vida, ele leva eles para lá. Assim como muitos hoje, quando pensam no futuro, não pensam nos filhos. Não pensam nas consequências advindas de certas escolhas. Mas pensam, não, a gente vai ter dinheiro se a gente tomar essa decisão. Se eu for para essa cidade, se eu tomar essa decisão, então eu vou ter dinheiro. E os seus filhos? Não, meus filhos... eu sei de tantos casos assim, meus irmãos. E alguns de cortar o coração. De pais que não pensam nos filhos. De pais que não pensam na vida espiritual dos filhos quando tem que tomar alguma decisão no que diz respeito a onde morar, com o que trabalhar, onde gastar o seu dinheiro. Eles pensam neles. Mas a Bíblia nos apresenta que quando temos filhos, eles são um conosco. Esposa é um com o marido. É uma só carne, não é duas mais. E assim também os filhos. Que de alguma maneira são nossa parte, são herança de Deus, que são dados a nós, mas que não se distinguem de nós. Por isso que seu filho, mesmo depois que casa, não deixa de ser seu filho, nem sua filha. Mesmo depois que casa e tem filhos, ele ainda continua te dando um feliz dia das mães, feliz dia dos pais, porque não deixa de sê-lo nunca mais. Ló decidiu levar sua família para lá. E esses versos, do 11 a 13, mostram um pouco do caráter de Ló. Um pouco do coração dele. Ele não se importava estar no meio de pessoas. Eu vou repetir isso. Ele não se importava de estar no meio de pessoas que não temiam a Deus e que gostavam de praticar coisas abomináveis a Deus. Eu vou ler de novo. Ele não se importava de estar no meio de pessoas que não temiam a Deus e que gostavam de fazer coisas abomináveis para Deus. Não tem problema não. Eu estou aqui no meio dessa gente toda, mas eu sou cristão. Ou eu sou de Deus, sei lá como é que ele dizia naquela época. Eu sou sobrinho do Abraão. Não podia dizer que era israelita ainda, porque Jacó não tinha nascido, né? Jacó seria neto do Abraão. Então, eu sou de Deus, não tem problema. A descrição no verso 13 nos revela algo sobre o coração dele, muito diferente do seu tio. O capítulo 19, de Gênesis, nos mostrará como Ló se aproximou daqueles homens que moravam em Gomorra e também em Sodoma, a ponto de dar suas duas filhas para se casar com os homens que moravam naquela terra. Vocês lembram que as duas filhas de Ló tinham noivos ali? Você lembra quando os anjos, em forma de homens, vieram visitar Ló para dizer, Ló, Deus vai destruir essa cidade. Ló, Deus vai destruir essa cidade nessa madrugada. Você tem que sair daqui com a sua esposa e suas duas filhas. E leva os noivos dela juntos. E os carinhas dão risada da cara dos anjos, né? Parecia um homem, não parecia anjo. Dão risada. E Ló tenta convencê-lo e os
genros, né? Zombam da cara do sogro. E aí no meio da madrugada os anjos, sai daqui agora, Deus vai destruir. Se você não sair, vocês vão morrer junto. E aí eles saem. Fora aquela cena em que os homens da cidade, porque viram gente nova no pedaço, tentou invadir a casa de Ló para abusar daqueles 2 homens que ali estavam, dos anjos. Tamanha era a maldade e a violência que havia naquela cidade. Deus ia destruir aquela cidade, destruiu. E aí eles saíram de lá. E saíram para fazer coisas erradas. Porque o coração deles era errado. A mulher de Ló virou uma estátua de sal, porque o coração dela estava na cidade, ela virou para trás para ver com tristeza a destruição da mesma. As 2 filhas, quando chegaram na montanha do outro lado, fizeram com o pai o que fizeram, abusaram do pai, tiveram filhos com o pai, embriagaram o pai e Deus condenou aquela atitude deles. Por quê? Porque para elas aquilo era normal. Porque quando você começa a viver no meio de um povo onde eles acham o pecado coisa normal, querendo ou não, você vai achar também. E se você não achar, seus filhos vão achar. Ou alguém que vive com você vai começar a achar. Pecado nunca é normal para quem ama a Deus. Mas é sempre algo que agora a gente vai olhar com tristeza para ele. Porque Deus nos tirou de lá. A partir do versículo 14 até o 18 a gente lê assim, até o final, não é? Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, nos 14, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei. A ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Deus aqui então recompensou Abraão pela decisão de Abraão. Qual é a decisão de Abraão? Pensar no outro, antes de pensar em si. Ainda que ele tivesse o direito de pensar nele. Não seria errado. Ele poderia ter pensado nele. E não seria feio nem errado. Mas foi agradável aos olhos do Senhor ele ter dado ao outro a possibilidade de escolher o melhor. E Deus renovou com Abraão a sua aliança, sua promessa que ele fez no capítulo 12. Até hoje, a gente vê o cumprimento dessa promessa. Porque os descendentes de Abraão estão espalhados pelo mundo inteiro. E se você puder contá-los, você verá que eles são tão numerosos, desde Abraão até hoje, quanto são as areias do mar. Deus cumpriu a sua promessa. E até hoje eles moram naquela região. Mesmo depois de mais de 1900 anos que eles ficaram afastados daquela região, agora, no começo, meados do século passado, Deus os levou de volta para lá. E sim, eu creio que foi o Senhor. Creio que é cumprimento de promessa, de profecia, os israelitas terem voltado para Israel. Inclusive, foi um brasileiro que na ONU incentivou muito para que isso acontecesse. Oswaldo Aranha? Esse era o nome dele, né? Acho que era isso, né? Que é interessante que a promessa do Senhor nunca acaba. E eles voltam para lá. E lá estão até hoje. Apesar dos descendentes de Abraão terem sido maus ao longo dos séculos. E foram maus. Os israelitas e judeus fizeram coisas muito desagradáveis a Deus ao longo dos séculos. Mas Deus manteve sempre sua promessa, feita lá em Gênesis 12, de 1 a 3. Por fim, Abraão acabou indo para Hebrom. Ele saiu ali de Canaã, ele estava ali junto com seu sobrinho. O sobrinho foi para o Jordão, Sodoma, Gomorra. Ele olha para a região não tinha nada de interessante, ele sobe para os carvalhais de Manre, perto de Siquém, perto de Hebrom, que era outra grande cidade, é uma das cidades mais citadas no Antigo Testamento, Hebrom. E aí ele começa a viver ali, ele leva as tendas dele para ali. Algumas pessoas até acreditam que o termo hebreus vem desse tempo em que eles viveram em Hebrom. Outros discutem, mas até isso talvez tenha a sua própria associação. Mas ele vai para lá. E o que ele faz quando ele chega lá, meus irmãos? Quando ele chega lá, a primeira coisa que ele faz é aquilo que ele já tinha feito no começo do capítulo 13. Ele faz um altar ao Senhor. E ele adora ao Senhor. Veja o final do verso 18. E levantou ali um altar ao Senhor. Ou seja, ele sai daquela região onde ele estava. Provavelmente ele estava perto de Jerusalém. Que é a região onde eles conseguem ver as campinas de Moabe, né? E o Vale do Jordão. Provavelmente é onde Moisés morreu. É onde Moisés ele estava. Dali até Hebrom dá mais ou menos 32 quilômetros. Mais ou menos 20 milhas, segundo os estudiosos. 32 quilômetros.
Abraão caminha essa distância toda, com tudo aquilo que ele tinha, e ele fez aquilo que havia feito no início do capítulo. Ele levantou um altar e adorou o Senhor. Qual é a conclusão que eu tiro disso tudo, meus irmãos? Quais aplicações a gente pode tirar para a nossa vida? A primeira delas, meus irmãos, é que nós temos aqui dois homens, dois perfis, dois corações. Abraão, no início e no final do capítulo, é apresentado como alguém diante do altar. No versículo 4 e no versículo 18. Alguém diante do altar. Ló nunca aparece diante do altar. Ló em nenhum momento ele aparece diante do Senhor, adorando o Senhor. Pelo contrário. Abraão, ele é apresentado como alguém que pensa no próximo. Ló é alguém que pensa em si. Que é melhor para ele. Abraão, ele foi para uma terra e lá edificou um altar. Ló foi para uma terra e lá identificou a pecaminosidade dos homens e nada fez com relação a isso. Ele poderia ter chegado lá e edificado um altar e feito um compromisso com Deus. Eu estou aqui no meio dos pecadores, mas eu não vou ser como um deles. Não, ele foi para lá e ficou de boa. Ele foi para lá, e não é que ele chegou lá e falou, agora eu quero também me acabar de pecar aqui. Não. Ele foi para lá e, boa tarde, boa noite, está aí, gente boa, ótimo. Se precisar de mim, eu estou aqui, somos amigos. É isso que ele diz lá no capítulo 19. E, inclusive, os homens de Sodoma, entre eles, olham para Ló e dizem, o que esse cara pensa que ele é? Quando a gente chegar no 19, a gente vai ver isso. Ele mal chegou aqui, já está querendo dar ordem para nós. Ele se acha um dos nossos. Isso está lá no 19. Porque Ló disse para eles, não abusa dos anjos, não. Se vocês quiserem, eu tenho 2 filhas. Podem fazer o que vocês quiserem com elas. Mas com esses 2 visitantes da minha casa não façam nada. Olha o coração do Ló. Enquanto Abraão vai para um lugar lá, a primeira coisa que ele faz, edificar um altar ao Senhor, Ló vai para um lugar, vê a pecaminosidade dos homens, e o que ele faz? Ele não faz nada. Nada. E não fazer nada aqui significa fazer muita coisa. Muita coisa. Esses 2 homens ilustram toda a humanidade. Ou você está diante do altar, ou você está junto dos homens que têm o seu prazer no pecado. Onde é que você tem estado? Junto ao pecado ou junto ao altar? Altar para nós não é isso daqui onde eu estou. Altar para nós é a cruz. O último altar foi a cruz. Porque altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de derramar sangue. Por isso que a gente não tem mais altares hoje em dia. Porque hoje a gente não derrama mais sangue. Hoje a gente tem palco, a gente tem... Como é que chama isso daqui? Tabladinho, né? Para todo mundo me enxergar, porque antes ninguém me via quem estava lá atrás. Púlpito, pronto. A gente tem, mas não tem mais altar. Porque o último altar que existiu nesse mundo foi a cruz do Calvário, foi o Gólgota. Porque ali o último sacrifício aconteceu e o último sangue foi derramado. Mas você e eu podemos estar diante do altar? Claro. Quando o nosso coração o tempo todo está diante da cruz de Cristo. Quando o tempo todo nós estamos nos lembrando do que Cristo fez por nós e estamos também nós, negando-nos a nós mesmos e entregando a nossa vida como Ele entregou a dele um dia por nós. Isso é estar diante do altar. Estar diante do altar para Abraão significava, eu não sou mais meu. Minha vida é tua, Senhor. E lembra que Abraão levava tão a sério isso que um dia Deus o provou. Quando Deus deu a ele o primeiro filho, Deus quis prová-lo, dizendo, Abraão, me sacrifica o teu filho no altar. E Abraão foi, levou Isaac, preparou o altar e ia sacrificar Isaac. E Deus mandou um anjo, e o anjo gritou, não faça isso. Porque ele viu que o amor que Abraão tinha por Deus era maior do que o amor que ele tinha pelo filho. Era maior do que o amor que ele tinha pela vida. Era maior do que o amor que ele tinha por tudo. Deus era mais do que tudo para ele. Era o maior amor do seu coração. E Deus o honra. Deus o abençoa. Porque o coração de Abraão estava em Deus. O coração de Abraão havia sido transformado por Deus. Ou você está onde Abraão sempre esteve, ou você estará onde o coração da humanidade está. Que é onde o coração de Ló esteve um dia. Onde é esse lugar? É o lugar onde a gente vê o pecado e a gente adora estar ali. A gente não se entristece com o que a gente vê. A gente não sente pelas pessoas que estão vivendo ali. A gente não chora quando a gente chega em casa por aquelas pessoas que a gente sabe que vão para o inferno quando partirem desse mundo. A gente vive de boa no meio deles. A gente olha para eles e diz, nossa, não, mas a gente é tranquilo. A gente não está pronto para negar
nós mesmos, se necessário for, por amor, inclusive, àqueles que vivem ali. Altar, para nós, seria igual a lugar de oração. Lembrando-nos da cruz e do que Jesus fez por nós na cruz, é o lugar onde nós nos derramamos em comunhão. Altar seria estarmos diante da palavra o tempo todo. Altar seria para nós estar conscientes do que Cristo fez por nós e o tempo todo orando ao Senhor. Altar seria nós vivermos diariamente lutando contra o pecado. Isso seria uma vida diante do altar. A vida de alguém que conhece o pecado, um dia esteve afundado no pecado, mas hoje quer viver afundado em Deus, morto para esse mundo. Já viver longe do altar, viver no pecado, significa o oposto. Significa você viver longe da oração. Viver longe da comunhão com Deus. Longe da leitura da palavra de Deus. E vivendo sempre derrota para o pecado. E aqui você tem dois lados. Onde é que você está? Ou você está do lado de Abraão, lutando contra o pecado e vencendo. Ou você está do lado de Abraão, pensando no próximo mais do que você pensa em você mesmo. Ou você está do lado de Abraão, onde você tem comunhão com Deus e o tempo todo está buscando a Deus. Quer você saia do Egito, quer você entre no Egito. Você está sempre diante do altar. Ou você é como Ló, que o tempo todo está pensando em você mesmo, naquilo que é melhor para você, naquilo que vai trazer mais prosperidade e agrado para você. Onde você está no meio do pecado, você olha para o pecado e você até gosta daquilo. Você não chora por aquilo. Você não sofre por aquilo. No fundo, você ama o que Deus odeia. No fundo, você gosta do que Deus odeia. No fundo, você adora viver ali. E quando você pensa na vida que Deus quer para você, você sente nojo por aquilo. Você quer viver longe daquilo. Você não vive longe do pecado, você vive longe de Deus. Você não vive longe da iniquidade, da mentira. Você vive longe da palavra. Ou você está no caminho de Ló, ou você está no caminho de Abraão. Não há um meio termo. O meio termo já é uma derrota. Se você disser, não, eu estou no meio dos dois. O meio termo indica que você poderia estar mais perto de Deus e não está. Por isso que você está no meio. E quem está no meio não está em lugar nenhum. Ou você está lá na porta, diante do mundo. Ou você está bem perto da palavra, bem perto do Senhor, junto de Deus. Não existe um meio. Obviamente eu não estou querendo dizer que quem está lá atrás tem que estar aqui na frente, né? Mas é espiritual. Ah, bom, né? Você já estava bem, né? Mas o que eu estou querendo dizer é, dentro de uma figura de linguagem, ou nós estamos muito próximos da palavra, ou nós não estamos nem no meio termo, porque não tem um meio termo. Por isso eu encerro essa pregação te convidando a pensar em você, pensar no seu coração, e pensar em como você tem vivido. Como é que você tem passado os seus dias? Quais as decisões que você tem tomado? Você precisa tomar uma decisão. E o meu conselho é que você tome a decisão de Abraão. Que você tome a decisão de criar um altar em seu coração, onde o nosso Senhor seja entronizado, onde Ele reine, onde Ele seja glorificado, onde a vontade dEle prevaleça, onde você devota e sacrifica o tempo todo um tempo para Ele, um lugar para falar com Ele, um lugar para olhar para Ele, para a Sua palavra, e para se alimentar das coisas que vêm dEle. Ele não te proibirá de se alimentar de outras coisas, de assistir outras coisas, de ouvir outras coisas e de conversar com outras pessoas. Mas tome a decisão de fazer dele o primeiro. Tome a decisão de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, confiando que as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas não pensa só em você. Não pensa antes de tudo em você. Não pense no que é melhor para você. Não pense naquilo que vai fazer bem para os teus filhos no futuro. Porque pode ser que aquilo que faria bem para os seus filhos no futuro, no meio termo, destruirá os seus filhos. Eu não vou ficar aqui falando, porque em alguns casos talvez até sejam próximos, não estão mais aqui no nosso meio, mas bem próximos a gente, que alguns aqui conheceram. Eu vou pensar no melhor futuro para os meus. Toma algumas decisões que todo mundo que é amigo fala, não faça isso. Por causa disso, diz, não, mas eu estou pensando no futuro. Você não consegue pensar no futuro sem não pensar no meio. O que você vai fazer para chegar lá? E o que é que você vai perder tentando alcançar o futuro? Teus filhos, tua fé, tua comunhão, tua devoção. Busca Deus em primeiro lugar. Consagre-se a Deus em primeiro lugar. Seja fiel a Deus. Edifique altares por onde você for. Onde você entrar.
Onde você pisar, edifique um altar ao Senhor. Você vai para o trabalho, chega lá e edifica um altar ao Senhor. Fale com Deus, ore. Leia a palavra no celular, no tablet ou no livro. Leve Deus consigo. Edifique um altar ao que chega em casa. Quando você estiver no meio do caminho, levante um altar dentro do na cruz, o último altar que existiu. Glorifique a Deus. Entregue a vida dos teus filhos a Deus e peça para Deus não deixar você tomar uma decisão na vida que possa prejudicar os teus filhos, possa prejudicar tua esposa, teu marido, possa prejudicar pessoas com quem você vive. Mas peça a Deus que a tua vida seja uma vida diante do altar. Que você também seja um sacrifício, como Paulo escreveu lá em Romanos. Que você e eu venhamos a ser sacrifícios vivos, colocados diante de Deus. Gente que está disposta a deixar tudo, como Abraão um dia deixou, para viver para a glória de Deus. Qual é a recompensa disso? Nós viveremos as promessas de Deus para com as nossas vidas. É isso que eu vejo em Abraão aqui. Deus vai até ele, Deus não foi até Ló. Deus só foi até Ló porque Abraão pediu a Deus, Deus, se tiver 50 justos lá, o senhor não vai... Não, se tiver 50, Abraão, eu não destruo a cidade que Ló está morando. Deus, mas e se tiver 40? Não, se tiver 40, Abraão, eu não vou destruir. Deus, me perdoa. Vocês lembram dessa passagem? Se tiver só 30, eu prometo que eu não vou falar, não, Abraão, se tiver 30, pelo amor dos 30, eu não destruo a cidade. Deus, eu não presto, mas vou falar, já que eu estou falando. Se tiver 20, ele chega até quase nada, e Deus diz, Abraão, se tiver 10, eu não vou destruir. Mas não tinha nem 10 que temia a Deus naquela cidade. Mas você sabe que tinha Ló, tinha as 2 filhas e tinha a mulher. A Bíblia nem fala se temiam a Deus ou não direito. Mas Deus teve compaixão deles por causa de Abraão. Veja como até os nossos parentes podem ser abençoados por causa da nossa fé e do nosso temor a Deus e protegidos. Tão somente porque um dia você tomou uma decisão de ser fiel e temente a Deus. Isso é muito claro na Bíblia. A família da aliança. Gente que é abençoada por tabela. Não porque teme a Deus, mas porque está vivendo com quem teme. E por isso acaba sendo abençoado também. O Antigo Testamento chama essas pessoas de gente que estão na família da aliança. Não tem aliança com Deus, mas estão vivendo ali no entorno. E por isso acabam sendo abençoadas também. Hebreus capítulo 6 também fala dessas pessoas. Onde é que estamos nós? Estamos nesse meio, onde a gente vive com um pé aqui, um pé lá? Estamos naquele meio, onde as pessoas estão mergulhadas no pecado? Ou estamos juntos daqueles que temem a Deus e o glorificam com todo o seu coração? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nessa hora, curvar a sua cabeça. Eu quero aqui rapidamente dar um tempo para você orar ao Senhor. E em resposta a essa pregação, falar com Deus, entregando sua vida a Ele, pedindo a Ele que te ajude a não ficar no meio do caminho. E que te ajude também a não ficar naquele lugar onde o mundo está. Mas que te ajude a vir para perto do altar. E te ajude a sacrificar o teu eu, tua vida, teu coração, para que você possa começar a desfrutar das promessas de Deus em sua vida. Senhor, ouve a oração daqueles que são teus e que por serem teus estão falando contigo agora. Responde, Pai. Responde, Pai, com a tua graça e com a tua misericórdia. Porque nós precisamos de Ti e Tu és tudo para nós. E és mais do que nós merecemos. E nós não queremos, ó Deus, estar, muito menos viver em outro lugar que não aos Teus pés. Diante da Tua glória. Diante do Teu trono de graça e misericórdia. Em nossas mentes e corações, lembrando sempre daquele último altar sobre o qual Teu Filho foi sacrificado e o seu sangue derramado para a nossa redenção. Senhor, é aos Teus pés que a gente quer estar. E é buscando o Teu reino em primeiro lugar, não a nossa vontade. Senhor, guarda-nos. Guarda-nos das tentações desse mundo. Guarda-nos do engano do nosso coração. Guarda-nos para que sejamos um Teu povo que Te glorifica e que vive diariamente as Tuas bênçãos e as Tuas promessas nesse mundo. No nome santo de Jesus te pedimos isso. Amém.